A decisão de ter ou não filhos pode gerar muita angústia para as mulheres, porque desde crianças nós somos educadas a cuidar das bonecas, dos irmãos, e aí fica aquela dúvida: será que se a gente não for mãe, a gente não vai saber o que é o maior amor do mundo? Será que tem algo de errado com a mulher que não sonha em ter filhos? E essas são muitas perguntas que causam angústia. Às vezes, os pais cobram netos e, principalmente para quem é mulher e filha única, fica o medo de: será que eu não vou realizar o sonho dos meus pais de terem netos? São N questões que pesam nas nossas costas e é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Sejam todas muito bem-vindas ao Papo de Segunda aqui do perfil Pinta Preta _escritora. Na noite de hoje, a gente quer participação de vocês para que seja um papo interativo, uma roda de conversa virtual, mas com muito calor humano, combinado? Então, se quiserem mandar pra gente o nome de vocês, a cidade de onde vocês estão falando, eu já vou convidar a Niri, que vai fazer parte desse papo. Ela que é uma querida, que muitos de vocês já conhecem e que é a fundadora do perfil Não Nasci Pra Ser Mãe e que recentemente lançou o livro chamado Nulipa. A gente vai falar bastante sobre ele hoje e sobre o significado desse título. Combinado? Então, sejam bem-vindas e vamos começar. Já vi que a Niri tá por aqui. Eu sei que tá frio por lá. Oi, querida, boa noite. Boa noite. Sim, tá bem frio aqui. Tive notícia, eu falei com ela hoje cedo, gente. Tava 8 graus, né? Você falou? É, a hora que eu acordei tava 5, a hora que a gente se falou Oh, meu tava Deus. 8. Ai, ai, Tá ai. bem frio mesmo. Coisa. Mas calor humano aquece o coração, né? Então, Sem dúvida, estamos sem aí. dúvida. Por isso tô de regatinha, viu? Aqui tem muito calor humano. Isso aí já me aquece aqui também, já manda por tabela o calor. Opa! Ó, a gente tá aqui com a Estela, que tá falando de de São Paulo, capital. Ah, Tem muita gente aqui de sim. Uberlândia A também. Estela eu conheço pessoalmente, inclusive. Beijão, Beijão Estela. para todas vocês, sejam bem-vindas. Bom, Niri, a gente tem um papo muito bacana hoje para falar sobre a jornada de decisão de ter ou não filhos. Então, eu quero que você se apresente para quem não te conhece e já emenda uma resposta de por que é uma jornada e não é uma decisão rápida e objetiva de ser feita. Então, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Eu fico muito feliz, porque quando eu comecei, eu sou a Niriane Neumann, fundadora do perfil Não Nasci Pra Ser Mãe. Quando eu comecei, que eu criei o perfil, era mato, sabe? Não se via muitas mulheres falando sobre isso. A época que eu criei, que foi em 2020, faz 4 anos, a gente pensa em 4 anos não é tanto tempo, né? Mas de lá para cá vem aparecendo muita coisa. A época que eu criei o perfil, acho que tinha uns 3 perfis só no É Instagram sobre mesmo. isso. Tinha mais o pessoal do Child Free, né? Do movimento Child Free, que tem umas coisas assim que eu não me identificava muito, assim, então eu resolvi criar o meu, né? Sim. E daí agora, assim, que eu vejo que vem surgindo mais pessoas como tu, assim, fazendo um trabalho Legal. responsável, acolhedor, né? Tanto para mães quanto para não mães, mas principalmente falando sobre essa questão da não maternidade, eu fico muito feliz. Então, eu queria primeiro colocar minha Ah, felicidade de te obrigada. ter como companheira, né? Nessa Companheira de jornada jornada. Sim. também, né? Já li teu livro também, né? Serenidade da Renúncia, adorei. Que bom. Quando eu li o teu livro, eu já estava finalizando o meu, assim, né? Mas foi bastante inspirador, assim. Então, te agradeço o convite. Então. Obrigada. E respondendo a questão, qual é que era? Por que que a Por que decisão que é é uma uma jornada? jornada? É. Então, Lari, quando a pessoa já não nasce com aquela certeza, porque tem algumas mulheres que já nascem com a certeza que não quer ser mãe, desde que elas se lembram, né, de se conhecem por gente, elas já têm essa decisão de não ter filhos, mas isso é bem raro, assim, não é tão comum.
de acontecer. E até realmente virar uma jornada, ainda tem um caminho, né? Porque a Exato. jornada, eu acho que a jornada, o processo, né, de decidir por ter ou não ter filho, ele só começa quando a mulher se dá conta que ter filhos é uma escolha, né? Boa. Então, até ela se dar conta disso, não tem jornada nenhuma, porque ela só está inserida naquele contexto social, naquela doutrinação para a maternidade, né? Que hoje em dia se dá nome a isso, é o sistema de maternidade compulsória. Sim. Então, até ela se dar conta, ela não entra nessa jornada, ela só está no piloto automático, como eu estive, né? Até meus 30 anos, eu achava que eu ia ser mãe por achar que ia ser mãe. Não, Uhum. depois eu me dei conta que não era uma vontade genuína minha de ter filhos. Uhum. E depois que eu me dei conta, que eu comecei a pensar, peraí, mas eu tenho mesmo que ter filhos? Eu quero mesmo ser mãe? Aham. É aí que começou a jornada. Então eu acho que, e daí vem uma questão que é tipo um cabo de guerra, né? Que eu acho que todo mundo que não nasceu com a certeza de que não quer ser mãe, passa por esse sentimento de inadequação, de se questionar se tem alguma coisa errada Sim. consigo, de sentir culpa, né? Porque às vezes tem a família envolvida, é o pai, é a mãe, enfim, familiares, cobrando a mulher para ter filhos. Então vem muitos sentimentos contraditórios e até o fato dela, parte dela querer ser mãe, né? Exato. Eu decidi não ser, tinha uma parte minha que queria ser. Mas depois eu via que essa parte minha era muito mais pelas questões assim do bonito da maternidade, da conexão com o filho, daquelas coisas de propaganda de margarina que a gente vê, e que depois, dentro da minha jornada, que eu fui pesquisando, observando mais a maternidade, as mães, eu passei por uma experiência de comaternidade, porque eu ajudei a criar o meu sobrinho, né, até os 3, 4 aninhos dele, porque a minha irmã e meu cunhado moravam com a gente, então eu acabei acompanhando a nenenzice dele e isso eu resgatei, né? Como que foi aquela experiência? Então eu fui juntando, né, todas essas questões de autoconhecimento também, de me perguntar se era aquilo que eu queria viver, se eu Tá. via uma criança na minha rotina ou não, como que seria ter um filho no meio, né, de todas as responsabilidades que eu já tinha e das Sim. coisas, outras coisas que eu queria fazer na vida também, Legal. né? Então eu acho assim, depois que a mulher entende que ter filho é uma escolha, ela entra na jornada, né? E daí vem todo um processo que pode ser particular de cada uma, né? Mas eu acho que uma coisa meio incomum, a gente passa por muita dúvida e Sim. questionamento, né, nesse processo. Sim. Que legal, tem vários ganchos que a gente pode puxar do que você falou, porque, por exemplo, você observou e conversou com mulheres, e eu também fiz esse mesmo caminho. E algo que eu recomendo muito é não falar só com as mulheres do nosso núcleo próximo, de amigas, de parentes, porque, gente, é um núcleo enviesado, né? É lógico que essas pessoas, principalmente se forem tias, elas vão falar que elas querem ter, né? Um sobrinho neto, aquela coisa toda. E as amigas, elas vão falar de um lugar de maternidade, talvez, da criança bebê. Então, assim, também a gente tem que entender que ter um filho é importante a gente conversar com mulheres que tiveram filhos atípicos, com mulheres que tiveram uma maternidade solo, que às vezes vivenciaram crises no casamento ou desafios, é, mulheres que já estão com filhos adolescentes, mulheres que perderam os filhos. Então, é muito importante essa conversa, mulheres, para além da nossa bolha e do nosso círculo de convivência. Porque isso vai ou reforçar uma ideia inicial que a gente tem, ou trazer reflexões novas para a gente levar para terapia, para a gente discutir aqui nos nossos grupos, né, Miri? Então, foi muito legal você falar isso, que eu acho que o diálogo verdadeiro, sem romantização e também sem um outro extremo, que no início a Niri falou daquele outro grupo, Child Free, e alguns outros que existem, que parecem antinatalistas. Em Uhum. alguns momentos, eles meio que levantam uma bandeira, não sei se vocês concordam, podem conversar com a gente aqui.
Mas alguns grupos colocam a maternidade num lugar extremamente ruim, de opressão da mulher, de subjugação. E não é 100% isso Não, também. e às vezes também até com hostilização, Com né? Agressões utilização. verbais a mães, a crianças, enfim, né? Uma coisa mais agressiva. Por isso que é importante a gente conversar e a gente olhar para dentro, né, Miri? Porque é nos conhecendo que a gente vai de fato saber que tipo de legado a gente quer construir, que tipo de projetos de vida a gente quer construir, qual é o meu orçamento? Cabe um filho na minha vida? Cabe um filho na agenda que eu tenho? Ou eu vou ter que conversar com o meu parceiro para fazer ajustes? Estamos, como casal, dispostos a fazer esses ajustes, né? Tem muita gente falando aqui, não sei se está vendo os comentários. A Shirley, a Paloma, dizendo da questão da fofurice do bebê, Uhum, que pega a gente, né? Aquele cheirinho, aquela coisa fofa, mas a gente sabe que realmente vai muito além, né? sim. E aí, eu queria te perguntar, Niri, o seguinte: você disse que criou o perfil lá atrás, disse que uma das motivações é porque você queria um lugar de respeito e de diálogo e não de retaliações e tudo mais. Mas você enfrenta alguns hates e eu já vi coisa bem pesada você compartilhando. Eu, às vezes, recebo umas pedrinhas leves. Eu queria que você contasse assim: por que que é tão desafiador para as pessoas ouvir mulheres como nós defendendo que é ok não ter filhos? Então, eu acho que o desafio principal vem muito desse lugar de preconceito, né? Que as pessoas têm justamente porque a gente vive numa cultura ãh, com doutrinação para a maternidade. Então, qualquer coisa que saia fora do script, né, da mulher crescer, casar e ter filhos, choca um pouco, né? É um tema tabu. Uhum, Então, o principal desafio acho que é o preconceito. Se as pessoas não tivessem tanto preconceito com isso e parassem para pensar que o ser humano ele é diverso, cada ser humano é um universo, exato. né? E nem tudo vai servir para todo mundo. Os remédios não servem para todo mundo, né? Aham. Sempre tem um percentual de pessoas que ou é alérgica ou às vezes até morre se tomar um determinado remédio. Então, eu acho que o principal desafio é preconceito, né? O segundo desafio para esse tema, por conta do preconceito, que vem com julgamentos, né? E, enfim, toda aquela questão, aquela carga opressora, né? Sim, Principalmente em cima das mulheres, sim. é difícil ganhar espaço, porque como é um tema tabu, por exemplo, nas mídias sociais, as pessoas não compartilham muito esse assunto nos seus perfis sociais, né? Eu tenho Exato. diversas seguidoras que fizeram um perfil fake para poder seguir o Não Nasci para Ser Mãe. Né? Inclusive, Olha uma já só. me relatou assim por direct: olha, eu criei esse perfil porque eu não posso, né, de forma alguma, não quero ter meu nome vinculado a isso agora e tal. Então, assim, a própria mulher, como uma forma de se defender, de se resguardar desses ataques, ela não se posiciona, né? Sim. Então, tem muitas seguidoras com perfil fake, tem aquelas que me mandam direct ou e-mail com depoimentos, mas pedem assim, ai, por favor, eu só tô me abrindo contigo, né? Não Uhum. quero que esse depoimento venha a público, muito menos que o meu nome, né, venha com o depoimento. E eu sou muito cuidadosa até nesse sentido. Sempre, Sim. todos, 100% dos meus depoimentos que eu coloco no perfil ou em qualquer lugar, eu sempre peço autorização para a pessoa. É E eu sempre importante. pergunto se ela quer, se pode divulgar com o nome ou não, porque às vezes elas autorizam o conteúdo ser divulgado, mas elas não querem ter o nome divulgado, né? Sim. Sim. Então, é isso de ter essa dificuldade com o preconceito e com o ganhar o espaço, né? O Não Nasci para Ser Mãe, Hum. inicialmente, até ele não tinha esse nome. Ele nasceu como Quero Não Ter, era o nome Ok. original. Mas Tá. depois de tantas vezes eu vendo as mulheres escreverem, eu não nasci para ser mãe, eu não nasci para ser mãe, nos posts ou em relatos comigo, eu resolvi mudar o nome, eu achei que fazia mais sentido, né? Aham. O não nasci para ser mãe. Afinal, as mulheres falam que nasceram para ser mãe, por que que outras podem dizer, né? Não podem dizer que não nasceram para ser mãe. E além de ter esse espaço de escuta, de acolhimento, eu também criei o perfil porque foi muito uma dor minha, sabe? No meu processo de decisão, na minha jornada de decisão, eu não tinha fontes.
eu não encontrava muita representatividade, né? Sim. Então, isso foi sei lá, eu comecei meu processo de decisão há 12 anos atrás. Eu Ok. tô com 42, foi com 30. Então, eu Uhum. demorei uns 4, 5 anos, e eu acho que eu levei todo esse tempo, 4, 5 anos, para me decidir, justamente porque eu não tinha os estímulos que me direcionassem a pensar e refletir mesmo pontualmente sobre a questão. Então eu ia pegando referências de outros lugares, eu ia pegando questionamentos de outros lugares e passando, né, pro ponto da maternidade. E como eu passei muito essa dor de não ter um canal para me acolher, sabe? Sim, Eu só vi até, tive contato um pouco com essa coisa do child free, mas eu não me identificava muito, né, por alguns pontos que eu te falei. sim, Então resolvi criar para acolher as mulheres, para ser essa ponte, sabe? Dizer vocês não estão sozinhas e também não me sentir sozinha, porque eu sim, pensei assim, gente, deve ter mais gente sim, como eu, né, por aí. sim, sim. Então foi mais por isso, assim, por formar uma comunidade e acolher as mulheres que estavam nessa angústia, né, da decisão. Que legal. A nossa motivação é muito semelhante, porque o que houve no meu caso, Niri, foi assim, uma sensação de que eu precisava extravasar, sabe? E que às vezes, quando as pessoas me questionavam num contexto ali de uma festa infantil ou de um encontro social, não era o lugar para eu poder dar vazão para todos os questionamentos, porque acaba que entra em algumas questões mais profundas, não é uma Uhum. conversa de bar superficial, né? Então, eu sentia que eu precisava extravasar e buscar aliadas, buscar companheiras assim de percurso, de troca de ideia, porque quando eu comecei a minha decisão ainda não estava tomada. Uhum. Então eu criei o perfil para juntas com as outras mulheres que estavam acompanhando, a gente ir se ajudando a decidir. E enquanto isso, em paralelo, eu escrevia o livro, né? Você comentou que leu, mostrando aqui Sim, para quem ainda não maravilhoso. conhece o Roxinho. Muito bom. Eu fui construindo conexões que até viraram parte do livro. Uhum. Então, eu acho que a nossa motivação, e aí quem nos escuta se sinta sempre acolhida, né? Acho que a gente não está aqui para ditar regra. Eu tenho muita antipatia de quem fica dizendo como que as coisas têm que ser em formato de manual, de guia, né? Tanto que eu falo muito de uma bússola, né, Neire? E eu sei que você também tem esse olhar de cada uma sabe o seu caminho. Existem Uhum. algumas ferramentas que nos auxiliam, mas a gente não pode acreditar em ninguém que fica dizendo regra absoluta de vida, gente. Não. Fujam disso. É, Não olha, existe regra absoluta, não né? Não existe, existe. não existe. É. E assim, queria até fugir um pouquinho da pauta e dizer que uma dúvida que me falaram certa vez foi assim: você não tem medo de mudar de opinião e depois de já ter o livro publicado, já ter um perfil público, você se apegar a essa questão da imagem e não seguir o seu sonho, né? Porque as pessoas seguem acreditando que a gente vai mudar de opinião em um momento X ali do futuro. O que que eu digo e eu quero te ouvir também? Para mim, tá ok se eu mudar de opinião, porque para mim a maternidade não é só parir. Então, se eu mudar de opinião com uma idade onde eu não possa mais gestar, eu entendo que a adoção é um caminho legítimo. Eu entendo que cuidar de sobrinhos ou de outras pessoas da família que às vezes precisarem de alguém para cobrir alguma lacuna, como acontece, né? Tem a Letícia que acompanha nós duas. A tia dela supriu um ponto muito importante quando ela ficou órfã de pai e mãe, né? Então, o que eu digo é, gente, a gente não tem que se apegar a uma ideia. A gente tem que ser fiel aos nossos valores. E se isso mudar em algum momento, tudo bem, né? Que você pensa sobre isso? A Estela até falou aqui, ó, a gente tem 43 anos, há 20 nunca mudei de opinião. E é isso, eu acho assim, ó, claro, não tem como a gente dizer 100% de certeza que a gente não vai mudar de opinião, porque nós somos, como diria Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, e tá tudo Aham. bem, né? Então, eu acho que se a gente mudar de opinião, isso diz respeito a nós, né?
A mais ninguém. Exato. Outra, uma decisão embasada em muito autoconhecimento dificilmente vai ter uma mudança de opinião. Claro, as pessoas mudam, pode ser ou se tornar uma pessoa diferente lá na frente e tal, mas assim, é mais difícil, Sim. né? Do que tomar uma decisão superficial, sem se conhecer o suficiente, a chance de mudar os rumos, né, das decisões é maior. E eu acho que eu tomei a decisão muito bem embasada, né? Com muito aprofundamento em mim mesma. Então, olha, dificilmente eu vou mudar de opinião. E outra, às vezes a gente fala assim, deve acontecer contigo também. Ah, eu não quero ser mãe e tal, não. Ah, mas então adota. Como se adotar não fosse ser mãe. O que que tu é de uma pessoa que tu adota? Mãe, né? E tem que ser mãe, enfim, né, um filho escolhido e desejado também, né? A adoção é um filho muito desejado, se não Sim, quisesse adotar, a pessoa não teria, né? sim. Então, é isso também, as pessoas cobram umas coisas meio absurdas, tipo, ah, não, tá, tu não vai ter filho, mas adota. Tá aí, filho adotivo é o quê, né? Mas eu não tenho problema nenhum se eu mudar de opinião, a vida é minha e tá, vou. Tipo, se um dia eu mudasse de opinião, não nasci pra ser mãe e ia deixar de existir, né? Aham. E de repente surgiu agora sou mãe, né? Aham. Falar da Sei lá. jornada de mudança É, de mas ideia. eu acho assim, ó, 99% de chance disso não acontecer, né? E olha, eu admiro tanto essa verdade, porque, inclusive, eu começo meu livro falando que eu tenho orgulho de mudar de opinião e de que eu nunca gostei de pessoas com excesso de Uhum. certezas, né? E eu acho importante a gente trazer isso porque, Miri, o que mais angustia as pessoas é a busca de 100% de certeza. No meu caso, a minha jornada de decisão, mulheres, ela foi muito angustiante, mas a terapia me ajudou a entender que eu precisava definir um bastante. Esse é o grande ponto do meu livro e da minha jornada, que é dizer o seguinte: a gente precisa definir um máximo que a gente vai se dedicar profundamente para aquilo, sem a busca de certeza 100%. E entender que a gente tem condições de lidar com o que vier. Seja se a decisão for ter filhos ou seja que a decisão seja não ter. É a gente se fortalecer da nossa capacidade. Porque o ponto que eu quero chegar é: ninguém deve ter filho ou não ter filho baseado em medo ou baseado em insegurança. Ah, eu acho que eu não dou conta de cuidar de uma criança, eu acho que eu não dou conta de ser mãe. Gente, aí eu acho que, na minha opinião, não é algo definitivo, mas eu acho que a gente conseguiria se a gente quisesse. É muito mais uma questão de desejo, projeto de vida, valores, do que de achar que eu sou incapaz. Qual que é a sua opinião, Miri? A gente está muito alinhada nisso. Eu não sei se chegou a esse ponto no meu livro já, que eu sei que tu Ainda começou a ler, não. né? Ainda Fala não. exatamente isso. Decidir não ter filhos, claro, é dentro da construção dos personagens, né? Porque a Aham, gente tem duas construções de livro, a tua é mais autobiográfica, a minha é uma sim, ficção de uma mulher que sim. passa pelo processo de decisão. Mas chega um ponto lá do livro que a terapeuta, não, ela tem uma terapeuta no livro, fala para ela que a decisão baseada no medo e na culpa não é um bom orientador. Não é, sabe? Não faz sentido. Porque daí tu fica pensando em tomar uma decisão para que as coisas não deem errado, não para que as coisas deem certo, Perfeito. né? Então é bem complicado, assim. A gente tem que achar as motivações mais positivas possível, seja para qual decisão for, tanto para ter quanto para não ter, né? E não Perfeito. baseado no medo, na culpa. Ai, o que que vai ser de mim quando eu ficar velha? O que mais eu ouço? Eu acho que essa é a principal frase que É, eu ouço é quem vai cuidar de ti na velhice, tu vai ficar sozinha quando ficar velha. É uma das top five. É essa e aquele, tu nunca vai conseguir, vai conhecer o amor amor verdadeiro, né? verdadeiro. Que é outro absurdo. Então, é isso, assim, eu compactuo completamente com essa tua visão, né? De tomar essa decisão por medo, culpa, insegurança. É tomar para não falhar e não para dar certo, né?
muito bom. Falando então do livro, bora. Porque você colocou bem, o seu é uma ficção, mas quanto da Niri que tá na Nulipa, na mãe da Nulipa que me dá nos nervos, que mulher, gente, incisiva essa mãe dessa Nulipa, o marido dela também. Conta pra gente um pouquinho, se você puder, se você se inspirou em pessoas da vida real para criar seus personagens, o quanto que você também aumentou ou diminuiu para casar ali com a história que você queria passar. Compartilhe um pouquinho, por favor. Então, de mim, na Nulipa tem esse processo da autodescoberta, né? Então, assim, muitas coisas que ela passa no livro, eu passei. Os questionamentos que ela recebe no livro, que ela responde, que ela se autoobserva, a maioria deles eu acho que eu diria até que todos. É que assim, o livro é muito longo, né? Eu não tenho ele todo na cabeça assim agora, mas praticamente tudo que ela passa ali de processo de autoconscientização, né, de si mesma, foi o meu processo que eu passei. Só que ao contrário de mim, tipo, ela começa a jornada dela com o marido pressionando para ter filhos. Eu nunca passei por isso, né? Por essa Ah, pressão de companheiro. Nunca passei. Já passei, claro, assim, quando eu ainda não tinha decidido de falar, o dia que a gente tiver filho, o dia, né, e tal, mas assim, aquela pressão de, ai, não, vamos ter, eu nunca passei. Isso eu me baseei em relatos de seguidoras. Então, ok. assim, muitas das histórias no livro, eu vivi, ou eu fiquei sabendo, ouvi alguém vivenciar, ou eu inventei para conseguir passar a mensagem, né, que eu queria naquele momento. Legal. Mas muita coisa ou eu vivi ou eu soube de pessoas que viveram, né? Ok. Então, quanto à mãe da Nulipa, né, que é terrível, a dona Inês, Ela é terrível. pressiona ela, "Ah, eu não vou dar mais, né? Mas eu, graças a Deus, minha mãe nunca foi assim comigo. Minha mãe sempre acolheu as minhas decisões, sempre. Claro, ela tinha um neto já, né? Ela sempre colocava, eu queria uma netinha e tal. Mas nunca foi uma pressão. A minha mãe sempre foi muito acolhedora com as minhas decisões, com os meus caminhos. Então, praticamente nada da dona Inês é minha mãe. Minha mãe se chama Yara. Beijo, mãe. Né? Eu sei que ela vai me ver depois. A única coisa que coincide, assim, é que no livro também eu falo que a Inês, ela é alegre, que gosta de casa cheia e tal, e a minha mãe é assim, né? Dos outros personagens, assim, eu me vejo um pouco na terapeuta também, né? Na Legal. personagem da Nair. Porque, assim, ó, depois de todo o processo que eu passei, eu comecei a ver as coisas como a Nair vê, né? Então, eu sou um híbrido ali de Nulipa com Nair e também de inspirações que eu tive para a construção dessa personagem. Eu assistia muitos vídeos filosóficos no YouTube, né, de pessoas que me inspiravam e tal, e daí eu fui compondo junto com as coisas que eu já sentia e saiu a Nair, né? E então acho que é isso assim dos personagens do pai da Nulipa, um pouco é parecido com meu pai também. Eu acho que Legal. dos personagens, se for para fazer um paralelo com alguém, eu acho que o pai é o meu pai, Olha, sabe? legal. Então, da minha mãe, Muita não, porque simplicidade, muita é, troca de olhar, a né? minha mãe Legal. é muito acolhedora, mas assim, por que que eu criei a mãe dela, assim, com essa pressão, né, para pressionar ela também para ter filhos, de tantos relatos que eu ouvia das seguidoras do perfil aqui do Não Nasci para Ser Mãe, me contando da cobrança que as mães fazem em cima delas. Inclusive, né, já foi pauta de reuniões, assim, de encontro com as nenas, né? Eu chamo elas de nenas, para falar sobre essa pressão familiar, né? E principalmente pela mãe ou pelo marido, são os principais canais. Então, esses dois E personagens, a pela mãe e o marido. sogra, não? Pela sogra também. Pela sogra. Mas tu sabe que a sogra não é tão relevante quanto a pressão da própria mãe, É, né? Então, elas se incomodam com as sogras. Tu deve receber esses relatos eu também. percebo, eu queria compartilhar um que pra mim foi assim muito marcante, foi bem extremo. Uma sogra fazia tabelinha do filho e da nora, você acredita? Ela ligava. Olha só, hoje é dia. Nossa, que invasiva. Invasiva, tem que ter uma palavra para descrever isso. Abusiva. É uma.
Olha, é uma falta de noção. E aí, né, assim, guardadas as proporções, todas nós temos, seja uma mãe, uma sogra, uma irmã, uma tia, uma amiga. Eu já tive amigas que eu tive que pegar e falar assim: olha só, do jeito que você tá falando, eu não tô gostando, eu tô me sentindo pressionada. É isso mesmo? Você tá querendo me pressionar? Então, eu acho que o ponto que a gente tem pano para manga aqui para trazer conteúdo para discutir, né, com a nossa comunidade são maneiras da gente estabelecer limites, mas sem dar patada, sem ir para o Sim. lado também de desfazer de vínculos importantes, mas a gente não ceder e não se submeter a nenhum tipo de abuso, né, que não convém. Então, queria ouvir de você se você tem alguma dica para dar assim, de bate-pronto, de uma forma mais diplomática de sair dessas saias justas, assim. Ou depende da fala, como é que é? Ai, Lara, eu acho assim, ó, depende muito do contexto, sabe? É Depende com quem se está falando, o grau de intimidade que se tem com essa pessoa. verdade. Então, assim, eu acho difícil dar uma receita de bolo. Ai, se te falarem isso, fala aquilo. Não Exato, tem. Aquela exato. coisa que a gente estava falando, não existe coisas genéricas que sirvam para todo mundo. Eu acho que vai muito do feeling da pessoa de entender também, tu quer manter aquele vínculo com essa pessoa que tu tá conversando? Porque às vezes a gente tem que impor limite mais rispidamente, e se é uma pessoa que tu quer no teu convívio, aquilo vai impactar de alguma forma, Sim. né? Então daí é melhor falar de um jeito mais empático assim também, né? Com mais tranquilo, dizer, olha, não gostaria, de repente não gostaria de estar falando sobre isso agora. Isso é um assunto que diz respeito a mim, né? Enfim, Aham. aí vai depender. Eu acho que depende muito de quem está na interlocução ali. Muito bem colocado. Porque uma forma que eu utilizo hoje, porque eu tenho 36. Então, acho que as pessoas até ali os 40 e poucos ainda ficam metralhando um pouco mais, né? É, e eu tenho respondido com perguntas. Eu Uhum. não tenho, né, uma fórmula pronta, mas eu acredito que a pergunta, quando a gente devolve, faz a pessoa perceber que, na verdade, é muito sobre ela, né? Então, é um caminho que eu tenho utilizado, assim. Isso eu uso de vez em quando também. É. E aí, caminhando aí para o final, né? Que a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês de trechos do livro. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que ainda estão em dúvida. Fique à vontade para ou conselho ou dica. O que você acha que ajuda a acalmar o coração? Uma é se perguntar, não só em relação à maternidade, mas a diversos padrões que a gente tem na sociedade, se aquilo faz sentido para si ou não. Né? E Uhum. se tem que ser realmente daquela forma, como a gente estava falando, será que todo mundo tem que ter filho? Né? Se perguntar sobre isso e se conhecer. Eu acho assim, nem tudo serve para todo mundo, mas eu acho que autoconhecimento é uma das coisas que serve, é como, para mim é como respirar, sabe? A gente se conhecer, porque cada um se conhece de uma forma, não existe uma forma só de autoconhecimento, mas eu acho que ele é essencial para a gente viver e viver com autenticidade, né? Porque se a gente não se conhece, a gente só reproduz padrões, clichês, tabus, né? Então, minha principal dica é procure se conhecer. Legal. Só que às vezes, como até tem no livro, né? A Nulipa pergunta assim isso tá bem no inicinho, não é um grande spoiler, né? Ela fala, tá, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me conhecer? Né? É muito fácil falar se conheça. Aham. Então, a gente tem que procurar estímulos, né? Os nossos livros já são estímulos, trazem muitas reflexões. Tem muito material, no YouTube, não só de não maternidade, mas procure coisas que façam principalmente perguntas. O autoconhecimento ele é muito baseado em perguntas, né? Sim. Para a gente entender o que que faz sentido, o que que não faz sentido. Principal dica: se conheça. Perfeito. E eu acho que tem uma.
para quem gosta de leitura. No meu livro eu deixei 27 recomendações de outros livros. Porque são livros que dão perspectivas sobre adoção, sobre paternidade e maternidade, sobre relação mãe e filho. Tem um muito bacana que chama A Filha da Minha Mãe e Eu, que é um livro que também nos ajuda a refletir sobre as novas dinâmicas que você trazer uma pessoa para o seu sistema já conjugal, começa a ter algumas polarizações, preferências, jogos. Isso é pouquíssimo falado, né? Então, enfim, fica a dica. Quem quiser mais leituras, tem no E livro. terapia, né? Isso, Quem tem a possibilidade de fazer terapia, faça terapia. eu ia dizer o seguinte: eu sugiro 10 passos. Um deles é procurar ajuda especializada. Não adianta a gente achar que a gente consegue trilhar uma jornada profunda pra gente, dentro da gente mesma, sozinha. Nossa, que explosão aqui É, na tela. Porque o que que acontece? A gente, quando começa a esbarrar em questões desconfortáveis, a nossa tendência é o escape. Não, não vou olhar para isso agora, não quero pensar sobre isso. E, gente, terapia não é desabafo, então é um processo doloroso, é um processo desafiador, desconfortável. Então, mas eu acho que é o único caminho assim mais eficiente do autoconhecimento é através, seja qual terapia for, né? Psicanálise, TCC, aí vai do gosto do freguês, né? sim. Estela, obrigada, você é super participativa, tá no meio aí da leitura dos dois livros. Para quem tá com a gente aqui até agora, a gente vai encerrar com chave de ouro. Eu solicitei a Niri para selecionar um trecho do livro para leitura e eu também, para deixar para quem ainda não conhece os nossos livros com um gostinho de quero mais. E para aquisição, os dois estão na Amazon, só colocar a palavra, né, o título do livro vocês encontram, ou diretamente com a gente, mandando um direct a gente passa informações de livrarias parceiras ou como adquirir, tá bom? Então, minha querida, te agradeço muito por esse bate-papo. Poderíamos continuar, mas a gente sabe Oh, que o tempo precisa ser um pouco limitado. Então, gostaria que você lesse o trechinho que você escolheu e na sequência eu finalizo. foi difícil, hein, escolher. Foi. Bem difícil. Mas eu escolhi um trecho que a Nulipa está conversando com a terapeuta dela, que é a Nair, né? Então, a Nair, elas estão falando sobre esse processo de decisão, e a Nair fala para ela assim: independente da escolha feita, é preciso desapegar, renunciar ao resto, às coisas que são mutuamente excludentes. Se você decidir ser mãe, vai ter que renunciar a algumas coisas. Se decidir não ser, vai ter que abrir mão de outras. E é isso que deve ser esclarecido às pessoas. Não somente o que terão a ganhar, mas tudo o que terão de renunciar. Aí a Nulipa fala para ela: ai, Nair, é tão difícil decidir. Queria que tivesse alguma poção mágica que resolvesse isso tudo para mim. E a Nair responde: ai, seria bem mais fácil. Mas daí ficaria também uma sensação de vida que nos acontece, sem nosso real envolvimento e protagonismo. Responsabilizar-se pelas escolhas da própria vida é uma das coisas mais difíceis da vida adulta, mas é uma das coisas mais importantes. Primeiro, conhecer a si mesma para melhor embasar suas decisões. Segundo, decidir e se responsabilizar pelas suas escolhas. Se as pessoas fizessem isso, o mundo seria povoado por gente muito mais autêntica e com maiores chances de ser feliz. Aí a Nulipa responde: tá, na teoria parece bonito, né? Mas eu confesso que várias vezes eu desejei ser como tantas outras mulheres, que nunca pararam para se observar, que nada sabem sobre o sistema de maternidade compulsória, que nem sequer têm noção de que a maternidade pode ser uma escolha e que não sofrem com o fato de ter filhos, simplesmente os têm. Acho que adquirir mais conhecimento só me trouxe maiores conflitos e o risco de ferir e de me afastar das pessoas que amo. Daí a Nair encerra falando assim: o não saber talvez funcione para algumas pessoas, mas a ignorância pode custar muito caro para outras. Custar anos e anos de frustração e de nunca se sentirem verdadeiramente realizadas, muitas vezes sem nem ter noção do porquê.
Mas o saber e não seguir o que se sabe pode ser ainda pior. Você ter a consciência de que não deseja ter filhos e mesmo assim intencionalmente os ter, pela pressão ou qualquer outro motivo, pode resultar em um alto preço a pagar. O que os outros esperam de você e te cobram é uma grande força persuasiva. Você deve conhecer com o que está lidando. E se você não souber o que realmente quer, a vontade deles vai ditar as regras. Então, é isso, né? Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente deixa a onda levar e os outros nos levam muitas vezes, né? É isso aí. Adorei, adorei. Foi muito assertivo esse trecho. E quero complementar, porque a gente fala de forma muito semelhante. É interessante essa complementariedade que a gente tem. Bom, então, um trechinho aqui de A Serenidade da Renúncia. É o capítulo chamado Harmonia. Na mitologia grega, harmonia, concórdia para os romanos, é filha de Afrodite e de Ares. Como fruto da união da deusa do amor e do deus da guerra, representa simbolicamente o equilíbrio ideal, a paz, o oposto da discórdia. A harmonia diante das diferenças é o que eu estou buscando no presente. Eu não quero ser convencida, porque tem ou quer ter filhos, de que eu preciso deles para minha vida fazer sentido. Enquanto reflito criticamente sobre a maternidade, também não estou tentando convencer essas pessoas do contrário. Por isso, eu escolhi aprender mais sobre maternidades e não maternidades, para convencer apenas a mim mesma sobre qual será a minha decisão. O momento presente é uma dádiva. Refletir e discutir a decisão por ter filhos ou não é uma conquista recente e ainda não universal das mulheres. Mulheres que refletem sobre esse tema precisam olhar com amor para o seu passado e os seus papéis. Precisam acolher as suas vivências como filhas, irmãs, sobrinhas, netas, para internalizar de verdade que cada um faz o seu melhor possível no papel que ocupava ou ocupa. Precisam refletir sobre seus valores inegociáveis e o futuro que desejam ter. Caso contrário, não terão filhos, ou os terão, mas pelos motivos errados. Miri, obrigada pela parceria. Maravilhosa. Obrigada a todas vocês que estão com a gente nessa jornada de construção também de novas reflexões. O Instagram é uma plataforma desafiadora, né? Sim. Então a gente precisa do feedback de vocês, da interação de vocês, para continuar sabendo que a gente está no caminho certo e que o que a gente propõe é útil, traz acolhimento, traz companhia agradável. Então, desejamos uma ótima noite para todas vocês e sigam com a gente por aqui. Um beijo Beijo, grande. beijo, Nenas. Nos vemos. Beijo, Tchau, Lari. Serenas. Ainda Beijo. vai ter mais coisa de parceria por aí, espero. Bora. Bora. Tchau, Tchau. tchau.